Quando eles tomam o poder, aí eles mudam o discurso para um discurso mais de caráter positivista. E aí o Roberto Lira até fala, né? Quando eles tomam a guitarra legislativa, aí começam a legislar e dizer, não, peraí, o direito é o que está exatamente na lei. Professor Juju, tudo bem? Meu parceiro de crime perfeito. Hoje estamos começando ao som de Perfeita Simetria, professor. 1990, o disco era O Papa é Pop e essa perfeita simetria é uma perfeita simetria, inclusive, do carro-chefe do disco. Aliás, nesse ano, professor, o senhor já falou aqui de Revista Bis, com saudosismo, lembra? Na entrevista do Cláudio Figueiredo, o senhor citou a Revista Bis. Nesse ano, a Revista Bis, inclusive, elegeu Engenheiros do Havaí como a banda de rock do ano. E aí, professor, tudo certo com o senhor? Tudo certo, o título é bem coisa de engenheiro, né? Então, assim, perfeita simetria. E perfeita simetria, aliás, leva bem a sério, né, essas ideias do Humberto Gessinger de sempre pôr mensagens subliminares nas suas músicas, um grande letrista. Mas é uma homenagem ao nosso convidado de hoje, que inclusive veio a caráter. Está conosco hoje nosso querido amigo, nosso querido colega da universidade, lá da Univale, Rodrigo Mioto. Tudo bem, meu amigo? Salve, Marcelo. Salve, Juliano. Cara, é uma satisfação imensa participar aqui do canal, ser entrevistado aqui, bater um papo com vocês. Fiz o primeiro comentário do canal. É verdade. É verdade. É meu, muito legal. É uma iniciativa brilhante. Essa pandemia quase só nos trouxe notícia ruim e o canal Direito ao Rock é uma das boas notícias da Muito pandemia. obrigado. É um canal revolucionário, é bom que se diga, né? Então eu vou te colocar a primeira questão agora. Eu sei que tu trabalhas com direitos humanos, eu sei que tu, inclusive agora, o teu projeto, teu pré-projeto de doutorado, de tese, vai trabalhar na perspectiva dos direitos humanos e também atrelado à perspectiva da educação. Então, fazendo recorte para aquilo que eu sei que tu estudas, para aquilo que eu sei que tu pesquisas. Rodrigo, o direito morreu? Marcelo, a sacada do canal é genial, né? Porque faz duas provocações, na verdade, né? E a gente consegue tensionar com as duas respostas. Eu já vi outras entrevistas aqui, outras pessoas que passaram por aqui, assisti todas já, uma mais legal que a outra, e vi que alguns já tensionaram nesse sentido, né? Que direito morreu, né? Essa é uma pergunta que eu acho que é interessante. Aí a gente poderia fazer aquela pergunta que é a pergunta mágica: que é o direito? O que é o direito, né? Uma dica sempre que eu dou para os alunos, que é muito legal, é aquele livrinho do Roberto Lira Filho, da coleção Primeiros Passos, da Brasiliense, né? Aqueles pequenininhos, que é o direito. E é justamente bem curioso que tem uma metáfora musical naquele livro. O professor Roberto Lira Filho, ele fala que a burguesia francesa, no pré-revolução, faz uso do direito natural, argumentativamente, dizendo que haviam vários direitos naturais, liberdade, igualdade, fraternidade. Quando eles tomam o poder, aí eles mudam o discurso para um discurso mais de caráter positivista. E aí o Roberto Lira até fala, né? Quando eles tomam a guitarra legislativa, aí começam a legislar e dizer, não, peraí, o direito é o que está exatamente na lei. E essa lógica do positivismo, do direito escrito, deu muito certo. E deu muito certo para um determinado grupo que historicamente permanece com algumas roupagens diferentes no poder. Se nós pegarmos o direito brasileiro morreu? Qual direito morreu? Se nós pegarmos o atual estado de coisas, sobretudo presidencial, isso começa em 2014, quando as eleições não são bem aceitas, 2016 dá início ao processo de impeachment da ex-presidenta Dilma, que pela linguagem e pela leitura, ao meu ver, do direito internacional dos direitos humanos, um golpe de Estado, um golpe parlamentar. E aí a gente tem até a frase clássica do nosso ex-senador Romero Jucá, que foi com o Supremo e com tudo. Ou seja, o direito trabalhando para todo esse estado de coisas, né? Não vou nem entrar no mérito das eleições de 2018, tudo que aconteceu que permitiu fundamentalmente aquela eleição com o aporte do direito. Então, esse direito não morreu. Ele está vivo e muito vivo, trabalhando de forma firme e mantendo algumas estruturas onde ele quer manter. Talvez o direito que o professor Juliano diga que morreu e se lamente, e às vezes fica um pouco depressivo com o estado de coisas, é um direito que talvez, ao meu ver, nem tenha nascido. E aí eu gosto sempre de puxar na perspectiva dos direitos humanos, né? O professor Roberto Volpi, que já passou por aqui, trouxe um livro do Axel Honneth recente, né? Que é para trabalhar a ideia de uma reinvenção do socialismo, e o Axel faz isso, né? O Axel, não do Guns, hein, professor? O Axel Honneth,
ele faz isso de resgatar o lema da Revolução Francesa, né? É dentro disso, Milton, é justamente onde tudo começou, porque o Juju me perguntava, o que tu achas, aquele projeto da Constituição de 88, aquele projeto que coloca os direitos fundamentais, os direitos sociais à frente da própria organização do Estado, será que esse projeto morreu? Bom, esse projeto, pelo menos numa perspectiva formal, foi o projeto vencedor das diretas já e depois a Constituição de 88, né, Milton? Tu acreditas nesse projeto? Não, é que, na verdade, a palavra é bem apropriada, né? Se a gente pegar a Carta de São Francisco, que funda a ONU em 45, ela usa uma expressão curiosíssima, né? Ela fala no seu segundo considerando, ela fala reafirmar a fé nos direitos humanos. É uma questão utópica de crença, né? Aquela linha daquela velha fala do Galeano de a utopia sempre no horizonte, quanto mais eu me aproximo, mais ela se afasta. Nessa perspectiva, é claro que eu acredito no projeto constitucional de 88, não exatamente, pode falar da arquitetônica constitucional ali colocada, mas se nós pegarmos o artigo 3º da Constituição, eu não só acredito, como jurista que me considero democrata, sou obrigado a trabalhar na perspectiva desse processo. Se eu pego ali o artigo 3º, que trabalha os objetivos fundamentais da República, o primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária, olha aí, muito próximo do lema da Revolução Francesa, é a nossa obrigação. Claro. Então, agora, a situação está favorável para essa construção? Não, não está. Porque eu acho que tem grupos que estão politicamente jogando dentro das permissões que a democracia dá para tentar estabelecer o seu projeto, que não é um projeto democrático, é um projeto autoritário. A direita sempre trabalha numa atenção de direitos humanos na questão da liberdade, né, que é preciso preservar as liberdades individuais de cada um de nós. Já as esquerdas, então, vão trabalhar na perspectiva da igualdade, igualdade para todos, né? Como dimensionar esse discurso, né, equacionar essas duas coisas, passando isso para os alunos que se interessam por estudar direitos humanos. De novo, voltando a ele, o Axel Honneth tem um texto muito interessante de 2013, 2014, que ele vai trabalhar um pouco com educação, que não é uma praia em que ele gosta de... Geralmente ele não trabalha nessa praia. Mas ele vai falar que, historicamente, houve um distanciamento entre a teoria democrática e a teoria educacional. Tirando ali Kant tem um texto sobre pedagogia, Durkheim escreveu alguma coisa, John Dewey tem alguma coisa, Amy Gutmann tem alguma coisa, mas no geral há um distanciamento entre teoria democrática e teoria educacional. E sobretudo hoje, se a gente pega uma perspectiva de Banco Mundial, a educação que Paulo Freire chamava de bancária, e que é uma educação que a gente pode ver altamente instrumentalizada, essa educação tem um discurso por detrás dela de despolitizá-la, né? A função da educação é instruir. E aí há um erro normativo significativo. Há um erro pedagógico, um erro ético, mas há um erro normativo significativo. Por quê? Eu gosto sempre de pegar o gancho histórico da evolução. Se nós pegarmos o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, item 2, ele vai dizer que a educação tem por finalidade a perspectiva dos direitos humanos. Para que serve a educação? A educação serve. A educação tem uma peculiaridade. Ao mesmo tempo que é um direito humano, é um dos direitos humanos privilegiados para potencializar os demais direitos humanos. Então, eu preciso dar um conteúdo para a educação. E esse conteúdo é um conteúdo do plano dos direitos humanos. Essa dicotomia é uma falsa dicotomia. Eu tenho que trabalhar com liberdade, com igualdade, com fraternidade. Eu tenho que trabalhar com direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Eu tenho que trabalhar direito de liberdade do aluno, do professor, das famílias, de todo mundo. Tenho. Mas eu também há um direito à igualdade. Por isso que ações afirmativas estão na perspectiva de uma sociedade mais igualitária, etc. É isso. Esse discurso de que a escola tem que ser despolitizada é um discurso falso. Então vamos tentar dar conteúdo para isso agora, ainda que pelo menos de forma um pouco mais genérica, Milton. Como tu achas, ou pelo menos que tipo de educação a gente precisa atrelada à perspectiva dos direitos humanos? Uma educação voltada para valores, uma educação que não seja simplesmente instruir, por exemplo, a gramática, a matemática, a física, a química. O que são os valores de direitos humanos que devem estar impregnados, portanto, no processo educacional? Bom, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Eu falo que esse canal faz pergunta difícil também para o entrevistador, porque a gente tem percebido, nós temos um projeto, né, na Univale, que é o Educação em Direitos Humanos, inclusive, e a gente tem percebido, eu tenho percebido, a gente tem trabalhado em algumas produções, alguns textos, essa ideia, a expressão educação em direitos humanos, no fundo, em muitos âmbitos, ela acaba se tornando uma expressão vazia. Mais ou menos como democracia. Todo mundo é democrata. E todo mundo educa na perspectiva da educação em direitos humanos. Não é assim. Isso não é verdade.
porque tem muitos educadores e educadoras que não vão se situar nesse âmbito progressista de inserir conteúdos que de fato problematizem. O Paulo Freire tem uma expressão que eu acho muito interessante, ele vai dizer o seguinte, mais ou menos assim, o educador progressista, é dever do educador progressista contextualizar aquilo que ele ensina com a realidade, com vistas a transformá-la. Eu vou trabalhar no direito penal, eu vou trabalhar com execução penal, eu preciso trabalhar a execução penal na perspectiva da superação desse estado de coisas que o próprio Supremo Tribunal Federal, que não é nenhum órgão revolucionário, já chamou de um estado de coisas inconstitucional. Claro. Então, eu vou trabalhar com meio ambiente, eu tenho que trabalhar com vistas à superação de todos os ataques que o meio ambiente tem sofrido. Aliás, né, Milton, tem uma frase dele, quando a educação não é libertadora, o sonho do educado é ser o opressor, é ser né? opressor. É ser opressor. Porque ele é o cara dessa perspectiva da educação libertadora, né? Quando a gente, por exemplo, muda um pouco de foco, sai da educação superior, vai para uma educação básica pública, o que tem que ser a educação básica pública? Eu não posso admitir que um aluno chegue no 9º ano do ensino fundamental ou no 3º ano do ensino médio e que ele não conheça 5% dos direitos que ele possui. Eu não posso admitir que negros cheguem sofrendo racismo institucional em vários setores sem que eles saibam quais são os direitos que ele possui e mais. Por isso que a perspectiva de educar em direitos humanos, educar também para os direitos humanos, instrumentalizando essas pessoas com os referenciais de luta que essas pessoas possuem. Muitas vezes não é nem exatamente o que se ensina, né? Mas como se ensina. Você trabalha muito isso na perspectiva de educação em direitos humanos. Eu tenho dito em escolas, quando eu faço formação com os professores, eu digo, olha, é bacana uma aula sobre democracia numa escola. É legal estudar os gregos, estudar a formação da democracia, etc, tudo mais. Mais legal ainda é você ter práticas democráticas na escola. Uma escola que quer ensinar democracia, vai ter a semana cultural sobre democracia na Grécia Antiga e não tem um centro acadêmico, não tem um grêmio estudantil, aí não. Em que os alunos não têm voz, não podem participar, não tem um conselho escolar instituído. Então, há potencialidades de não só trabalhar no plano do conteúdo dos direitos, mas também no plano metodológico. E no outro plano, que é o plano que você toca inicial, que é o plano valorativo. Se nós pegarmos as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, o foco das diretrizes são exatamente esses três: metodologia, conteúdo e valores. E isso tem que estar no radar constante do educador que trabalha na perspectiva dos direitos humanos. Milton, e por que tu achas que hoje, sobretudo hoje na atualidade, nós temos tantas dificuldades para poder abrir canais e conversar sobre direitos humanos? O que eu digo hoje é que, na verdade, a gente nem discute política de direitos humanos porque até mesmo o assunto, o nome, o tema já acaba assustando grande parte das pessoas e a gente, às vezes, tem até críticas a fazer à política de direitos humanos, o melhoramento de muitas delas e não consegue porque, na verdade, a gente consegue colocar à mesa os direitos humanos para que a gente possa discutir. Ao que tu atribuis essa realidade que a gente passa hoje e como tu achas que a gente pode vencer esse grande problema, esse grande entrave? Marcelo, são dois fatores. O primeiro, desconhecimento. O segundo, a má-fé ou o perfil autoritário. Nós precisamos desmistificar essa ideia de que vivemos numa sociedade com 220 milhões de pessoas democratas. Não. Estava até essa campanha aí recentemente, somos maioria, somos 70%, vai ter 30%. Existem pessoas que as pessoas acham que isso é muito maniqueísmo, eu acho que é mesmo, mas assim, acho que para fins didáticos dá para fazer. Nós temos pessoas que jogam no campo autoritário, temos pessoas que jogam no campo democrático. Quem trabalha, quem vai capitanear uma ideia de escola sem partido? A quem interessa que não haja educação de gênero nas escolas? Então, é isso que nós temos que nos perguntar. Existem pessoas que estão trabalhando dentro de um projeto que é autoritário e que não é interessante. Em nada é interessante. O discurso dos direitos humanos não foi nada interessante para o final do período ditatorial, porque contraria aquele estado de coisas que está ali reinante. Agora, o outro ponto que eu acho que atinge muitas pessoas é desconhecimento, né? É desconhecimento. E aí, o que a gente tem feito, né? Por que esse projeto, por exemplo, Educação e Direitos Humanos, o que a gente tem feito? A gente tem ido pregar, levar a palavra dos direitos humanos e é impressionante, né? É impressionante que você chegue, por exemplo, para muitas pedagogas, muitos pedagogos, e você fala que existe uma diretriz nacional para educar em direitos humanos desde 2012 e a maioria não conhece. Sim. Você pergunta para professoras e professores, você já teve formação para trabalhar com educação em direitos humanos? Esse é um aspecto importantíssimo. Eu já fiz uma pesquisa nos principais currículos de pedagogia das principais universidades referência do país. A maioria não tem educação em direitos humanos.
E aí forma pedagogos que não têm essa formação específica. Vai trabalhar isso como na sala de aula? Vai desmistificar essa série de discursos falaciosos como? Não tem como. E aí você vai me perguntar qual é o remédio. O remédio é trabalhar na nossa perspectiva, que é a perspectiva educacional. A gente tem que falar sobre, tem que pegar esses espaços. Eu tenho dito, eu não nego nenhuma possibilidade, nenhuma oportunidade, não importa onde seja, para falar sobre direitos humanos, porque é isso, é passar o recado, é tentar trabalhar e trazer para as pessoas outra compreensão do fenômeno. Para quem está nos assistindo agora e está curioso, bom, então eu quero conhecer esses direitos humanos, eu quero ter acesso ao que são direitos humanos, de que forma eu posso compreendê-los melhor no dia a dia e nos projetos políticos que são apresentados. Qual é a tua dica? Cara, quais são as dicas, né? Mas, cara, eu acho que tem um livro que é preciso que todo mundo leia, começar por ele. É o livro de uma historiadora estadunidense, especialista em história europeia, que é a Lynn Hunt. O livro se chama A Invenção dos Direitos Humanos, uma História. Cara, esse livro, assim, às vezes ele está num preço bem acessível e ele é até fácil de achar aí na rede. Esse livro tem que ser lido. Esse livro tem que começar por ali para entender, porque direitos humanos, mais do que a tecnicidade, ele envolve muito de sentimento, ele envolve muito que o professor Volko também trabalhou bastante, que é a ideia da empatia. Ela vai trabalhar sobre isso no livro. Eu digo que comece por ali e dali vai. O assunto é bem complexo, professor Juju. Aliás, como todos os assuntos que nós tratamos aqui, mas a gente precisa avançar, infelizmente o tempo voa, e então vou passar a segunda parte do nosso programa. Rodrigo Mioto, por que que o rock não morreu? E a considerar a bandeira que está aí atrás, uma foto que eu estou vendo ali e a tua camisa, eu tenho certeza que esse rock está mais vivo do que nunca por aí. Cara, o rock nunca vai morrer, né? Não é que ele nem morreu, ele nunca vai morrer. Machado de Assis nunca vai morrer. Então, eu gosto muito de usar, e sobretudo quando eu trabalho com os Engenheiros do Havaí, com as composições do Humberto Gessing, a ideia da atemporalidade, né? São músicas atemporais, né? São músicas que foram compostas há 20, 30, tem mais recentes, mas 20, 30, 40 anos e que continuam mexendo com a gente, continuam movendo sonhos e nos movendo. Ele não tem como morrer. Só o que me preocupa, Marcelo, você falava sobre isso há 2 entrevistas atrás, no programa mais ou menos, que determinada parcela do rock and roll sempre foi assim, mais underground, né? E isso é importante, é um nicho subversivo, questionador, contestador, que fica mais sempre às escondidas. Mas eu achei que para a minha formação e para o meu momento, para a minha geração, a segunda metade dos anos 80, início dos anos 90, quando o rock era mainstream, foi muito importante. E me preocupa hoje, eu tenho uma certa nostalgia, assim, porque tenho acompanhado algumas coisas do cenário atual, não acho que o rock nacional, por exemplo, tenha dado conta do recado. Não, o professor Juliano tocou, vocês tocaram no assunto, acho que foi na entrevista com o Alexandre, acho que alguém tocou lá, Cabeça de Dinossauro, Titãs, 1986. Aí você pega 2 músicas daquele álbum, por exemplo, né, Polícia e Bichos Escrotos. Poxa, não tem isso hoje, né? E faz parte, né, dessa nossa geração de alguns que acabaram se tornando questionadores, progressistas, críticos. O rock tá na formação, né? Tá na formação. Tu achas que esse potencial contestador do rock, ele não migrou para outras formas, outros estilos, como por exemplo o rap, por exemplo, eventualmente até o funk em determinados contextos? Jamais seria ingênuo de dizer que não tem gente se mexendo, se movimentando e produzindo, né? Hoje você, montar um estúdio hoje, gravar um CD, é ultra fácil, né? Há 30 anos atrás era coisa de um nicho muito específico. Só que qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que isso não atinja a grande massa. Você foi imaginar que Infinita Highway estoura no rádio, sabe, em 88, que tá tocando, todo mundo ouvindo, as pessoas ligam o rádio, ouvem Infinita Highway, e agora o que as pessoas nem têm rádio mais, né? As pessoas estão ouvindo o quê? O próprio Cabeça de Dinossauro que tu citavas, né? Tocava na rádio. Estado, violência, bichos escrotos, polícia. Eu sei que tem do ponto de vista de letras e de narrativas, mas é que o rock and roll faz uma composição, né, entre a musicalidade e as letras que, para mim, é a receita perfeita do questionamento, né? Para aquele que vai ouvir, vai nos assistir, enfim, como que a letra, né, as letras das músicas, das tuas músicas preferidas,
em que momento, né, essas letras aí te soaram como direitos humanos, enfim, alguma música em especial, uma letra que te faz lembrar, inclusive nas suas aulas, né? Cara, eu sou, assim, tô com a camiseta aqui porque eu sou daqueles caras do fã de carteirinha, vários shows, fui atrás de gravação de DVD, apareci no último DVD gravado ao vivo lá em Porto Alegre. E eu acompanho os Engenheiros e o Humberto desde 92, tinha 12 anos. Comecei ouvindo, na época estava ali o Várias Variáveis lançado, mas eu comecei com o Papo é Pop, que era de 90, eu só tinha 10 e nem tinha acesso. E aí, de 92 para cá, cara, são 28 anos ouvindo. E eu sou da opinião que o Humberto tem uma letra para cada momento, cada fato da vida, ele tem. E tem várias que são, assim, muito questionadoras. Eu sempre faço uma provocação. Eu sei que isso como quem é o melhor time, assim, eu faço uma provocação. Para mim, a melhor letra do rock nacional é Muros e Grades, do Humberto e do Lix, é uma composição do Humberto e do Lix, do Vários Variados, que é um disco de 91. 91. Nas grandes cidades de um país tão violento, os muros e as grades nos protegem de quase tudo mais. O Humberto tem muito esse lance assim, de que tá lá na frente, a utopia por um outro mundo, e a gente tem os mecanismos de tentar isso, de buscar. Eu queria deixar para o leitor, para o nosso ouvinte, para quem vai nos assistir e tal, etc., para essa juventude, sobretudo, eu queria deixar aqui uma referência aqui do próprio canal, aqui do YouTube, que a galera procurasse por Infinita Highway, do Humberto Gessinger, junto com a música Até o Fim. É um vídeo, vai ser o primeiro que vai aparecer basicamente na busca, é uma música de 7 minutos e 51 segundos, tá? Uma junção das duas, que é para mostrar o seguinte, o que é uma letra atemporal. Essa música tem 32 anos, 33 anos, Infinita Highway. O Humberto começou a compor, ele tinha 13 anos, tem estrofe ali, ele tinha 13 anos de idade. E o que é um power trio? O que um power trio faz e o que é um show de rock? Você me faz correr demais os riscos dessa raiva. Professor, o nosso convidado hoje veio afiado, hein? E agora, então, a gente precisa passar para o último passo, professor. O último passo do nosso programa de hoje com as suas dicas, as tradicionais dicas do professor Juju. Então, a primeira é de filme, né? Então, é um filme de 1984, nos Estados Unidos. Esse filme é The Killing Fields. Aqui no Brasil saiu como Os Gritos do Silêncio. Conta a história de um jornalista em Nova York, o Sam. O Sam vai para a guerra do Camboja, ali no momento que o Pol Pot então assume, é ditador no Camboja, a guerra no Camboja. Então, é uma cobertura, um filme baseado mesmo em fatos reais e ganhou prêmios, ganhou vários prêmios em 1984, inclusive o prêmio de ator coadjuvante para um ator oriental, foi um dos primeiros atores então a ganhar um Oscar. Eu acho que esse filme, para quem quer entender também direitos humanos e a mensagem do filme também trabalha muito bem nesse sentido, acho que vale a pena. E a dica de música, né? Então vai para uma banda punk, a banda Cólera, fala, o título da música é Direitos Humanos, e é um punk mesmo, e eu vou ler rapidinho aqui, só uma estrofe aqui que eu acho interessante. Vejo moleques rasgados, perdidos, não tem um amigo, mas por quê? Dê uma olhada para essas vidas, dê uma olhada para essas vidas. Onde estão os direitos de viver? Eu me lembro, falo na declaração, que nascemos livres, livres por iguais, mas não entendo se escolhemos ou se alguém escolheu por nós. Não está certo, alguns estão ricos, outros não têm nenhum amigo. Eu fico até arrepiado. Bom, infelizmente a gente precisa terminar. Rodrigo Mioto, meu querido amigo, obrigado por ter apostado na gente, obrigado por estar sempre do nosso lado, desde o primeiro vídeo lá, o primeiro comentário, sempre tem likes do professor Mioto, sempre tem comentários, um grande parceiro, muito obrigado e também obrigado, claro, né, por disponibilizar um pouquinho do teu tempo para a gente, para bater esse papo com a nossa audiência hoje. Marcelo, Juliano, foi um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com vocês, vida muito longa ao canal, vida longa ao rock e aos direitos humanos. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima. Estaremos aqui para discutir outros institutos, outros discos e outras músicas.